Olá, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês aqui comigo nesta noite de hoje. E gostaria também de agradecer todas as pessoas que têm me acompanhado aí no caminho das redes sociais, no meu trabalho e nessa abordagem ao luto perinatal. Na noite de hoje, eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema extremamente relevante e que eu venho dedicando um tempo a estudar, trabalhar e construir novidades para apresentar para vocês hoje. Meu nome é Marcela Guedes, sou psicóloga, formada pela UFMG no ano de 2005. Desde então, eu venho atuando na clínica. Me especializei em psicologia clínica e também em atendimento a famílias e casais. E desde 2018, como sócia do Espaço Vita, que é uma clínica materno-infanto-juvenil na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, em que a gente tenta acompanhar desde o momento da preparação para o parto até os 18 anos, com uma equipe muito bacana e que já me acompanha há um tempo, acompanha o meu trabalho. Para mim, hoje, é um prazer poder estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês uma parte da minha história, uma parte da minha experiência e uma parte da minha construção, que é o meu produto, o recurso terapêutico acolhendo a dor pela perda de um bebê. Como eu disse para vocês, no anúncio da aula, hoje nós vamos trabalhar como abordar este tema. Então, eu vou compartilhar a minha tela, espero que fique aí bom para todo mundo, que fique nítido. Só um minutinho. Então, nós vamos falar sobre como é acolher a dor das mães, pais e dos familiares que passam pela experiência de perder um bebê. Nossa aula de hoje é Aprenda a atender demandas relacionadas ao luto perinatal. Uma das coisas que me motivou muito a falar sobre isso é porque, infelizmente, na minha formação acadêmica, eu tive muito pouco contato com essa questão das intervenções ao longo do ciclo gravídico puerperal. Quase nada eu tive a oportunidade de assistir ou acompanhar que falasse desde esse processo da tentativa de engravidar até o pós-parto. E, claro, depois de ter vivido duas experiências de perdas gestacionais na minha história pessoal, eu comecei a realmente pensar como era estar do outro lado, como era viver isto, mesmo sendo profissional da saúde, e não se sentir nem acolhida, nem escutada, nem valorizada na minha dor e no meu sofrimento. Desde 2010, 2011, quando tudo isso aconteceu na minha história, eu pensei assim, eu preciso voltar o meu olhar para isso. Eu preciso voltar o meu olhar para isso, como um tributo ao que eu vivi, mas também eu preciso voltar a olhar para meu olhar para isso, porque há muito sofrimento silenciado, há muito sofrimento minimizado, há muita dor não acolhida. E a sensação que eu tinha é que, e que eu ainda tenho, é que nós ainda estamos caminhando no processo de preparar profissionais para a abordagem de uma área tão importante quanto essa área. A gente sabe que trabalhar o processo de nascer, ele é extremamente importante. Por quê? Porque da concepção ao pós-parto,
Já é cientificamente comprovado a interferência que isso tem na construção do psiquismo do bebê e na construção da nossa história de vida como sujeitos nesse mundo. Voltar o nosso olhar para esse tempo em que as coisas acontecem no inicinho faz toda a diferença. Faz toda a diferença a gente ter um olhar acolhedor e humanizado para aquelas famílias que não começaram a história com seus filhos da forma dita convencional. Ou seja, muitas vezes, quando a gente pensa na ideia de se ter um bebê, o que se imagina? Bom, o casal decide ter um bebê, passa por um processo de preparação para isso, engravida, passa pelo pré-natal, tem um bebê, tudo certo. O que a gente vê com todas essas mudanças nas composições familiares e com todas as mudanças que acontecem nos relacionamentos, primeiro que esse caminho do planejamento nem sempre acontece, e segundo, que é o mais sério e mais importante para nós nessa aula de hoje, é que nem sempre isso acontece como se espera. E que, na verdade, a experiência de ter um aborto espontâneo, ela é muito maior do que a gente imagina que seja. Olha, para vocês terem uma ideia, eu trouxe hoje alguns dados estatísticos para que a gente compreenda um pouco melhor esse fenômeno. Então, Helena 2010 aponta que cerca de 20 a 25% das mulheres que tentam engravidar, elas experimentam, no mínimo, um abortamento espontâneo em sua vida reprodutiva. Resultados semelhantes são descritos por Salgado e Polido em 2018, ao ressaltarem que, segundo dados populacionais, uma em cada 5 mulheres sofre um aborto. Além disso, muitas dessas mulheres também sofrem algum tipo de negligência obstétrica ou violência. Então, quando a gente fala do luto perinatal, que é um luto pela perda de um bebê, a gente fala de uma grande parcela da população envolvida em um tipo de experiência muito pouco falada e muito negligenciada do ponto de vista da assistência, do cuidado. Como eu disse para vocês, quando eu fui estudante, eu não tive acesso a esse tipo de estudos, a esse tipo de trabalhos. Foi justamente quando essa experiência bateu à minha porta que eu voltei o meu olhar para isso e comecei a estudar sobre o que é comunicação de más notícias. Vocês já ouviram falar disso? Existe. Existem protocolos de comunicação de más notícias, existem muitos autores falando sobre como abordar pessoas que vão passar pela experiência de receber uma notícia negativa em relação à evolução evolução do que vivem, né? No caso específico que a gente está falando, a evolução de uma gravidez, que tem todo um cuidado, um preparo na escolha do ambiente, na escolha das palavras, na escolha das intervenções. E o que a gente percebe é que nesse caminho que eu fui fazendo, como eu disse para vocês, primeiro procurar sobre como dar más notícias, depois procurar entender qual é a experiência que os pais enlutados relatam em relação às perdas dos seus bebês, como que é a conduta da equipe de saúde, pensando em como foi o que eu vivi, como foi a conduta. Eu lembro claramente da conduta do anestesista quando eu fiz a minha primeira curetagem. Eu lembro claramente da conduta do ultrassonografista quando ele me comunicou mal e porcamente sobre a morte do meu bebê. Então, eu posso dizer para vocês que há todo um trabalho que ainda precisa ser feito de sensibilização das equipes de saúde, de sensibilização de nós psicólogos em torno de um tema tão importante e tão frequente, tão comum na vida das famílias. Se a gente começar a perguntar assim, na nossa família, faça um teste.
Perguntem aí entre vocês, você já alguma vez passou por algum aborto? Você vai ver que às vezes a sua avó, uma tia, uma prima, essas histórias são muito mais comuns do que a gente imagina. O que a gente não sabe em muitos momentos, é como que cada uma dessas pessoas que viveu isso se reinventou diante da dor do luto. Como que cada uma dessas pessoas viveu o seu processo, porque o luto não é um momento, o luto é um processo. Se dizem de fases do luto, se dizem sobre como faz a diferença, a forma como sabemos, a forma como as intervenções são conduzidas ao longo do processo, a possibilidade que a família tem de fazer escolhas, de participar do processo decisivo, a possibilidade de ver e estar com seu bebê, a possibilidade de criar memórias que conectem aquele casal, aquela família, aquele bebê que existiu e que partiu. Então, assim, é um evento muito comum, mas muito pouco falado e muitas vezes inadequadamente abordado. Então, a minha presença aqui hoje é sim para contar para vocês da minha trajetória, é sim para contar para vocês do que eu desenvolvi, que eu acho que é extremamente importante na abordagem ao luto perinatal, mas é também um alerta. Onde é que nós estamos pecando nessa abordagem? Quantas vezes nós deixamos passar sem perceber o quão importante seria o nosso papel nessas intervenções? Então, vamos pensar quais são as consequências de não tratar o luto da maneira adequada. O que acontece na vida das pessoas que vivem essa experiência com uma abordagem fria, rígida, cheia de protocolos que, por exemplo, colocam familiares em luto, né, um casal em luto perinatal, lado a lado com um casal que acabou de ganhar um bebê. Como que é para aqueles que perdem ouvir o chorinho do bebê do casal ao lado que reverencia a vida que chegou, enquanto eles lidam com o fim, com a morte, com o fim dos sonhos, com o fim das expectativas criadas, com o fim de uma trajetória juntos. Os estudos apontam que não importa quanto tempo este bebê permaneceu nessa família, não importa se é primeiro, segundo, terceiro filho, o que importa é que houve uma perda e que esta perda ela desencadeia um processo de luto, um luto por uma vida interrompida, por planos interrompidos e um desafio enorme de conseguir seguir adiante após essa situação. Então, é a importância da abordagem que ela aconteça desde a comunicação das más notícias, às vezes lá na sala de ultrassom, às vezes lá no pronto-socorro, até o processo de elaboração do luto e até o processo em que essa família tenta se reestruturar, se reorganizar diante do que aconteceu. Nesse ponto, vale a gente pensar quais são os possíveis erros que nós, profissionais da saúde, podemos cometer na hora de fazer o atendimento a essas famílias. Muitas vezes, quando nós não estamos preparados, quando nós não temos os recursos adequados, quando nós não estudamos sobre o tema, a gente fica sem saber o que fazer. E a gente vai do silêncio, ou seja, se eu não sei o que fazer, é melhor eu não fazer nada, a algumas frases prontas. Deus quis assim, ainda bem que foi no comecinho, você vai engravidar de novo rapidinho. E a gente esquece de que para abordar este tipo de situação é preciso preparo técnico, é preciso a construção de um conhecimento, é preciso um olhar para como nós lidamos com o processo da morte na nossa própria história. É preciso pensar o que existe
de produções científicas, de recursos terapêuticos disponíveis, para que a gente consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, quando a gente comete erros nessa abordagem, a gente muitas vezes introduz sofrimento e situações que a gente poderia poupar a família de viver. Às vezes a gente alonga o caminho que a família precisa fazer no seu processo de elaboração do luto. E esses erros, eles podem trazer algumas implicações. Primeiro, para o paciente, ele pode não se sentir acolhido, não se sentir ouvido, não se sentir confortado e abandonar o processo terapêutico. Ele pode sair com ainda mais culpa, mais angústia. Ele pode entender que a terapia ou a abordagem médica ou a abordagem da equipe de saúde em nada favorece ou ajuda em seu processo de luto. E para nós profissionais, qual é a consequência disso? A consequência para nós profissionais é aquela sensação ruim de que falhamos naquilo que gostaríamos de ter feito. Falhamos por desconhecimento, falhamos por despreparo, falhamos por falta de acesso aos recursos terapêuticos que existem, falhamos porque temos dificuldade de lidar com o tema. Então, o primeiro questionamento que nós devemos nos fazer, como lidamos com essa questão da morte? Precisamos lidar com a questão da morte com mais naturalidade, sabendo que vida e morte são faces de uma mesma moeda. E que todos nós que aqui estamos, chegamos e partiremos. Mas que esta partida, ela pode e deve ser abordada de uma forma mais cuidadosa, mais amorosa, que a gente pode ser presença na vida dessas famílias e fazer a diferença. Fazer a diferença porque a gente se preparou, porque a gente conhece e porque a gente tem os instrumentos que a gente precisa para fazer a abordagem adequada. Como fazer, então, o atendimento de forma efetiva? O que vai contribuir tanto para que o resultado do seu trabalho seja melhor, quanto para que você se sinta bem e realmente consiga oferecer um tratamento humanizado, eficiente, acolhedor, favorecendo a elaboração do luto? Vocês já se fizeram essa pergunta? Eu já me fiz e continuo me fazendo no exercício diário da minha profissão. Às vezes eu penso, será que hoje eu consegui ser aquela luzinha no fim do túnel para aquelas pessoas que me procuraram? Será que eu consegui plantar as sementinhas da esperança de que existe algo que é possível ser feito em relação ao que a gente vive? Então, o primeiro ponto que eu já disse para vocês um pouquinho é sobre trabalhar os próprios tabus relacionados à morte. Infelizmente, por mais que a gente queira negar, bebês morrem. E essas famílias são convidadas a lidar com essa experiência de uma forma geralmente assim. Estava tudo correndo bem, de repente tem um sangramento, de repente faz um exame, de repente sente-se mal, e aquilo tudo que caminhava bem, de repente não caminha mais. De repente, a partir daquele ponto, há toda uma reorganização necessária. Então, a gente começa com cuidado a comunicar essa notícia. Aos ultrassonografistas, por exemplo, uma das orientações é que ao perceber que algo não vai muito bem, que se faça um silêncio. E até que a família consiga, porque às vezes a família vai eufórica, vai pai, vai mãe, vai às vezes uma criança, e aí o ultrassonografista primeiro faz um silêncio. O silêncio da constatação de que algo não vai bem. Até que aquela família percebe, por exemplo, que alguma coisa não está bem. Mas você está tão calado, doutor, o que aconteceu? E aí é a deixa, por exemplo, para cuidadosamente medir como diremos e até que ponto essa família está pronta para receber essa notícia.
dizer em doses homeopáticas, para que a pessoa vá assimilando e, o que é muito importante, faz toda a diferença, ter um espaço para que essa família possa, por exemplo, chorar a sua dor. Então, de repente, deu a notícia, abriu a porta, a família tem que sair, chegar lá na recepção e se haver com todas aquelas pessoas. Então, assim, vamos dar um tempo para aquela família se reorganizar um pouco? Vamos levar ela ali para uma salinha ao lado, oferecer uma água, uma privacidade, oferecer uma presença, uma companhia. É muito comum que os profissionais de saúde tenham que falar e refalar e falar de novo e explicar de novo a mesma coisa. Por que que é isso, gente? É muito comum no relato das mães e pais que perdem um bebê dizer assim que depois da notícia eles não escutaram mais nada. E que a gente, às vezes, profissional continuou falando, e aí eles vão perguntar, e aí eles continuam sem entender, eles vão perguntar de novo. Então, a gente tem que, por exemplo, exercitar a paciência para transmitir a informação quantas vezes forem necessárias até que a pessoa assimile. É importante que a gente tenha um cuidado para fazer um encaminhamento a partir da comunicação da má notícia, para onde essa pessoa vai, com quem ela vai se encontrar. Por exemplo, quem é seu médico de referência? Ele está por aqui. Você pode entrar em contato com ele. Você pode conseguir uma consulta extra com ele. Quem que, por exemplo, as mães que vão sozinhas, tem alguém que poderia vir para poder te buscar, para te fazer companhia, para te ajudar a pensar o que precisa ser feito daqui em diante. Então, comunicar notícias é ter um cuidado na transmissão, uma paciência para repetir, um certo traquejo para lidar com o choro, porque o choro vem, a tristeza vem, e isso é uma reação natural. Então, aquilo assim, não chora não, logo logo isso vai passar, logo logo você está aqui de novo para eu fazer o ultrassom do seu outro bebê. Isso não deve ser feito. A gente deve chorar as nossas dores, prantear os nossos lutos. Então, que seja dada a essa pessoa a oportunidade de chorar, de se questionar e de pensar, e agora o que que eu vou fazer? Então, olha, nós preparamos o ambiente, nós acolhemos a dor que vem através do choro, que vem através das perguntas, nós organizamos um espaço para que essas pessoas estejam, nós tentamos uma rede de apoio, alguém que vai ajudar aquela família a se reorganizar, às vezes um assistente social do hospital, às vezes o psicólogo, às vezes o médico assistente daquela família, às vezes alguém da enfermagem, às vezes alguém da família que seja um profissional de saúde. E aí, à medida que a gente faz esse primeiro acompanhamento, vem a segunda fase. A fase em que tem que ser feitos os procedimentos e que essa família tem que ser escutada naquilo que ela deseja, naquilo que vai ser um parto normal, vai ser um outro processo. Você quer esperar? O que você quer fazer? Você quer ou não ter contato com o seu bebê? Quem você gostaria que estivesse com você nesse momento? Ter um cuidado, como eu disse para vocês, onde alojar as famílias em luto. Quem vai da equipe assumir a tarefa de estar com esta família, de dar a ela esse tempo, esse espaço, esse holding que essa família precisa. E depois, fazer o encaminhamento para que essa família tenha um acompanhamento após tudo, né? Tem, por exemplo, todas as orientações em termos de licença maternidade, em termos de velório, em termos de que eu tenho direito quando é uma perda precoce, quando é uma perda tardia. E assim, e depois, quando essa família vai para casa, onde ela vai buscar apoio? Onde que ela vai buscar estrutura? Quem vai ser para ela um ponto de apoio? Muitas vezes, para nós, psicólogos, a gente já pega essa história toda andada. A notícia dada, bem ou mal,
as intervenções feitas, bem ou mal, com a escolha e consentimento da família ou não. Às vezes a gente já chega com esse processo muito andado. Então, a nossa tarefa como psicólogos é construir a possibilidade de que a gente consiga participar do processo e muitas vezes encurtar este caminho. E aí, chegou no meu consultório, o que eu faço? Cenas do próximo capítulo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, a gente trabalha os nossos próprios tabus relacionados à morte, a gente aprende com os especialistas que já estudaram, testaram e validaram sobre o tema, e a gente tem acesso a ferramentas e estratégias que são adequadas. Então, como eu disse que era as cenas do próximo capítulo, nesse processo, né, que eu vivi, depois eu tive mais 2 filhos, eu tenho um filho de 9 anos, um filho de 6 anos, meu filho de 9 anos é um bebê arco-íris, um bebê que veio após uma história de 2 perdas e que trouxe para mim toda uma ressignificação da maternidade. E eu acho que, inclusive, a nossa abordagem começa aí, né, nessas tentativas frustradas, mas ela se estende até depois nessa nova gestação, porque muitas famílias, para fazer esse passo para uma nova gestação, passam por um processo. E mesmo as pessoas que abordam casais que estão em novas tentativas de engravidar, eles precisam ter um olhar atento e retrospectivo para como foi o que essas famílias viveram. Como foi essa história para saber qual o significado que este momento atual tem na vida dessa família? E pensando nisso tudo, que eu construí um recurso terapêutico que chama Acolhendo a Dor pela Perda de um Bebê, e que é um material, é um recurso digital, em PDF, é uma coleção que tem tanto os recursos terapêuticos quanto alguns bônus, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um desses materiais, para que vocês consigam entender qual a importância de ter esse tipo de recurso na abordagem específica ao luto perinatal. Então, quando eu disse para vocês que a gente pode fazer a diferença nessa abordagem, a gente pode fazer a diferença como? Então, eu vou explicar. Então, olha só, como vocês estão vendo aqui, vocês vão receber, todos aqueles que comprarem, né, o que entrarem nessa mega oportunidade de ressignificar a abordagem ao luto perinatal, vão ter disponíveis alguns materiais. Então, o primeiro deles é um manual de recurso terapêutico. Nesse manual, eu faço uma pequena revisão da literatura e explico o uso de cada um dos 3 recursos que eu vou falar deles para vocês. E tá tudo ali, ó, explicadinho, com as devidas referências bibliográficas, tem algumas referências que são extremamente importantes e atuais nessa abordagem. E aí, são 3 materiais. O primeiro material é uma anamnese, que é esse material que vocês estão vendo aqui. O segundo material é uma caixinha terapêutica e o terceiro material é o diário Vivendo o Luto. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e como eles podem favorecer, como eu disse para vocês, as nossas intervenções. Então, o que é uma anamnese? É uma entrevista inicial, semi-estruturada, com o objetivo de coletar informações do histórico e favorecer a construção do vínculo terapêutico. Ela estabelece a abordagem adequada, as intervenções necessárias e os possíveis encaminhamentos. Então, como eu estou dizendo para vocês, quando a gente receber um casal que tiver ou a mãe ou o pai, mesmo os avós, que tiver passado pela experiência do luto perinatal, nada mais importante do que ter um roteiro. Essa anamnese, ela tem 8 páginas, que são perguntas que foram construídas especificamente baseadas nas experiências das pessoas que passaram pelo luto perinatal. Então, por que faz diferença você ter um roteiro? Tenho que seguir ele passo a passo, Marcela, exatamente como ele está ali? Não necessariamente. Mas aí vocês vão ler o manual, entendeu como funciona, leu a anamnese toda,
Bora lá fazer as perguntas que têm a ver exatamente com as vivências daquela pessoa que nos procura. Olha como é diferente a gente chegar num consultório e ter uma abordagem ampla e ter uma abordagem específica para aquilo que a gente viveu, com as perguntas que nos ajudam a investigar como foi a gravidez, como foi receber a notícia, o que ficou para trás, as decisões tomadas, o comportamento da equipe de saúde, da família, dos amigos, um roteiro que pesquisa o histórico psiquiátrico, que pesquisa como está sendo a rotina, que pesquisa fatores de risco de proteção. Então, ter esse tipo de roteiro muda muito a nossa abordagem. Primeiro, nos dá uma noção do que a pessoa viveu, ou seja, desse histórico em torno da perda gestacional neonatal. Depois, nos dá um panorama de onde a pessoa está e, por fim, nos mostra como ajudá-la a seguir adiante, que tipo de encaminhamentos vão ser necessários e me dá uma diretriz como profissional do que fazer para ajudar essa família. O segundo recurso, que é a caixinha terapêutica, é uma caixinha que eu construí baseada numa experiência muito presente na vida de pais que perderam um bebê, que é lidar com aqueles comentários que eu chamei no recurso de frases clichês, que é: ainda bem que foi no comecinho, pelo menos não deu tempo de amar, pelo menos não deu tempo de criar vínculo, você vai ter outros filhos, por que você ainda está chorando por causa disso? E associar essas frases tão comumente utilizadas no senso comum com os sentimentos. Então, a caixinha terapêutica, elas são 2 baralhos, um baralho em verde, como vocês estão vendo aqui, com com as frases consideradas clichê, e um baralho laranja, como vocês estão vendo aqui, com os possíveis sentimentos associados a essas vivências. Então, como que a gente trabalha com essa caixinha? De novo, a gente vai no manual, lê porque a caixinha surgiu, lê como que funciona, imprime o material colorido, corta, porque vocês viram que aqui também, ó, tem um fundozinho do baralho. Então, são 3 PDFs da caixinha terapêutica: o fundo do baralho, as cartinhas verdes e as cartinhas laranja. E aí a gente monta. Gente, você usa isso, Marcelo? Uso, já testei com adultos, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas baralho assim, com adultos, eu conheço nas intervenções infantis, funciona também nas intervenções com adultos? Sim, funciona e eu utilizo, tá? Então, assim, aí tem as frases das cartinhas verdes, lembrando que a última cartinha é monte sua frase, ou seja, se a família não tiver se sentido representada em nenhuma daquelas 29 cartas, ela pode escolher uma frase que faça sentido para ela e se retratar através dessa frase. E falamos também, e temos aí 29 cartas laranja com sentimentos e uma carta descreva seu sentimento. Então, se a pessoa leu essas 29 cartas e não encontrou o sentimento e tem um sentimento que ela gostaria de dizer, ela pode utilizar essa cartinha. Ah, uma coisa que eu não disse que eu queria voltar e lembrar é o seguinte: quando eu falei da anamnese, a anamnese, ela tem a utilidade de ser, vamos dizer, esse acolhimento, essa entrevista inicial no consultório ou no local onde você trabalha, para o atendimento clínico individual, mas ela também pode servir como um início na abordagem grupal. Em que sentido? No sentido de você conseguir fazer uma triagem para saber se aquelas pessoas que nos procuram, elas estão preparadas para um processo de atendimento grupal, ou para um grupo terapêutico, ou para grupos de apoio,
ou se vai ser necessário, por exemplo, fazer algum encaminhamento. Além disso, ela nos permite perceber em que ponto esse grupo está, para saber que tipo de abordagem faz mais sentido para esse grupo, e também nos permite perceber fatores de risco de proteção individuais e coletivos. No caso da caixinha, gente, a caixinha também tem essa mesma utilidade dupla. Eu posso utilizar essa caixinha numa abordagem individual dentro do meu consultório, ou eu posso utilizar essa cartinha numa abordagem grupal. E aí, lá nessa coleção Acolhendo a Dor pela Perda de um Bebê, além de todos os PDFs, de todos esses materiais que eu estou dizendo para vocês, do manual, do diário, da caixinha terapêutica e da anamnese, tem também as videoaulas. Nessas videoaulas, eu vou explicar o uso específico de cada um desses recursos com riqueza de detalhes, tá? Então, quando vocês adquirirem esse combo, vão vir muitas coisas juntas. Não vai vir só o PDF, não. Vai vir o PDF, mais as videoaulas e mais algumas coisas que eu vou contando para vocês aqui ao longo do caminho. Então, nessas cartinhas, a gente faz. Vocês estão vendo aí como eu ilustrei, como eu estou mostrando para vocês como que faz? Então, a pessoa escolhe a cartinha da frase clichê que a representa, escolhe o sentimento relacionado a essa caixinha, e aí, nossa oportunidade, nossa vez de fazer a diferença e trabalhar com todos os significados que daí surgem. Como que a pessoa se sente, por que que ela se sente assim, como que ela reage a isso, qual o significado que isso tem, qual a interferência na rotina, por exemplo. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer a partir disso. E o diário, ele tem, né, na primeira parte, uma orientação de uso, que é diferente da orientação de uso que está no manual terapêutico. Então, no manual, fala-se sobre o que é o diário, qual que é a ideia, e no diário a orientação é como utilizar. O diário ele foi construído baseado na ideia da escrita terapêutica, que é uma metodologia que tem eficácia comprovada no processo de recuperação emocional e psíquica, porque ela facilita, através da prática da autoexpressão, autoconhecimento e autocuidado, o processo de elaboração do luto. Então, o que acontece? A pessoa recebe o diário e também, assim como a anamnese e a caixinha terapêutica, o diário ele pode ser utilizado numa abordagem individual ou numa abordagem grupal. E ele tem, como eu também estou aqui mostrando para vocês, ele é sem pauta, para que ele favoreça essa livre expressão, e ele tem esse aqui, olha, como foi me despedir de você, por exemplo, é uma das páginas do diário. E a pessoa vai escrevendo de forma livre, espontânea. Também pode ser utilizado tanto no atendimento individual quanto no atendimento grupal. Lá nas aulas eu vou ensinar para vocês exatamente como usar de um ou de outro jeito, tempo, como escolher as páginas, isso está tudo explicadinho lá, tá? Depois, então, este é o primeiro material do recurso. Aí nós temos dois bônus que são extremamente importantes. O primeiro bônus é sobre a caixa de memórias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre caixa de memórias. Caixa de memórias é um lugar para a família guardar os itens significativos que ela coletou ao longo da gravidez, do bebê, do parto e até nos anos seguintes. E ela ajuda as famílias a estabelecer uma conexão positiva com o seu bebê. Então, esse é o primeiro bônus do produto, que vai com esses dois PDFs. O primeiro PDF, explicando o que é a caixa de memória, como confeccioná-la, nos ambientes que ela pode ser feita. Ela pode ser feita no hospital, ela pode ser feita em casa, ela pode ser feita no consultório. E tem uma carta aos familiares enlutados, porque aí é também uma coisa muito legal que eu consegui fazer no recurso, que é estabelecer uma conexão da caixa de memórias com o diário. Quando vocês vão olhar assim, Marcela, mas vem isso tudo aqui, vem essa caixinha, esses anjinhos? Não, não vem. Isso aqui é uma foto ilustrativa da caixa de memórias que eu utilizo e que eu coloco para vocês como referência para vocês entenderem exatamente o que é a caixa de memórias,
como construí-las e como fazer, tá? Como abordar. E aí, na carta aos familiares enlutados, que eu estava dizendo para vocês, a gente tem um QR Code, e esse QR Code, ele dá acesso ao diário. Então, se a gente resolve montar uma caixinha de memórias, e a gente bota essa folhinha aí da Carta aos Familiares Enlutados, que é um processo de sensibilização, a importância de falar do que viveu, da importância de se expressar diante daquilo que viveu. Aí a pessoa tem a possibilidade de acessar o diário. Ah, porque uma coisa que eu esqueci de falar e que é extremamente importante também no uso do diário, porque o diário pode ser de uso individual, de uso no grupo, e ele pode servir também como uma ponte, ou seja, como algo que encurta o caminho entre aquele que sofre pela perda de um bebê e o profissional especializado para ajudá-lo. Então, às vezes, quando a pessoa é muito introspectiva, não consegue falar da própria dor, não consegue dividir essa dor com alguém, o que pode ser feito? Ela pode receber, por exemplo, na caixinha de memórias, realizada pela equipe de saúde, que eu também explico tudinho como funciona, um acesso ao diário. Tendo acesso ao diário através do QR Code, essa pessoa pode começar a lidar com as próprias questões através do diário, e aí, então, buscar ajuda profissional. Então, se a gente consegue cercar aqueles que sofrem pela perda de seus bebês com recursos, técnicas e conhecimentos que promovam cuidado, gente, isso é revolucionário. Isso é extremamente importante. Um dia desse eu estava até mostrando para uma amiga psicóloga que trabalha comigo, que também passou como eu por uma perda gestacional, mostrando meu material, mostrando o trabalho. Ela me disse: nossa, Marcela, se nós tivéssemos tido isso na nossa história, nós teríamos vivido isso de uma forma muito diferente. E foi tão interessante porque nessa experiência, quando ela foi olhando para o diário, olhando para as páginas, olhando para a carta aos familiares enlutados, ela me disse: isso poderia ter feito a diferença. Então, hoje, para mim, apresentar isso para vocês, dizer disso para vocês, é uma coisa extremamente importante, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer a diferença. Bom, além disso, o que a gente vai ter lá? Nós vamos ter uma aula com uma parceira minha, Karen Correia, psicóloga também, como eu, empreendedora digital, e que ela vai falar sobre parcerias, porque além da gente ter esse cuidado na abordagem ao luto perinatal, a gente sabe que é um nicho muito desassistido. Que se por um lado a gente tem a desassistência, de outro lado a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. Tá, mas como fazer a diferença? Então, é mais é um a mais, né, dessa oportunidade, que é oferecer vocês não só o conhecimento técnico, não só as ferramentas que a gente precisa para fazer a diferença, mas também a oportunidade de pensar como fazer parcerias, ou seja, como transformar isso tudo tão bacana que eu li, estudei, comprei, adquiri, imprimi, ficou lindo, montei meu material, como fazer isso acontecer na minha atuação profissional. Então, lá também tem uma aula sobre parcerias, que vai nos ajudar a pensar como construir parcerias, como tornar o nosso trabalho visível aos olhos das pessoas que trabalham com o tema e aos olhos do nosso público-alvo, tá? Tá imperdível, gente. E falando justamente nisso, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a audiência de vocês, agradecer os comentários, que eu vou olhar todos com cuidado mais tarde, e dizer para vocês que, para mim, de estar aqui já é um primeiro presente, por eu ter conseguido chegar até aqui, conseguido chegar até vocês. Bom, vou parar de compartilhar a tela e explicar para vocês um pouquinho sobre o processo de lançamento do produto. O processo de lançamento começa amanhã, na abertura do carrinho. E eu espero, e eu vou depois fazer uma live, tira dúvidas. Então, para vocês que ainda não me acompanham nas minhas redes sociais,
Vocês podem me acompanhar no Instagram, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem fazer parte do meu grupo, né? Vocês já estão na parte no grupo da aula gratuita, vocês podem fazer parte de um grupo VIP de alunos adquirindo o produto. Então, a gente pode, a ideia é que a gente consiga trocar ideias, que a gente consiga construir caminhos, que a gente consiga fazer a diferença. Então, o lançamento começou na segunda-feira e vai até sexta-feira, com várias oportunidades especiais, principalmente para vocês que estão comigo aqui hoje e que vão continuar me acompanhando a partir de amanhã. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente com a qualidade dos materiais, com a qualidade das aulas, com a qualidade da parceria com a Karen Correia e com a possibilidade de transformar algo tão invisível e tão sofrido em algo terapeuticamente construído. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos construir pontes entre a dor e a esperança, entre a dor e o que vem depois. Existe um depois, e não precisa ser um depois de sofrimento. Pode ser um depois de memória, um depois de recordação e um depois, quem sabe, com um bebê arco-íris, ressignificando a ideia da maternidade. Então, não percam, continuem me acompanhando. Entrem, façam um pedido de vocês, porque as condições estão extremamente especiais para quem me acompanhar nessa semana. Eu agradeço imensamente a oportunidade e espero revê-los em breve. Um grande abraço e até breve.